Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar como saber se um artigo científico é confiável. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck e esse aqui é o canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de ciência, curiosidades sobre o corpo humano e também aulas de anatomia e fisiologia do corpo humano. Se você tiver interesse em algum desses assuntos, seja bem-vindo para dar uma explorada aí no canal e se você gostar dos vídeos, se inscreve, clica no sininho de notificação para você ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Eu sempre coloco aqui na descrição dos vídeos os links para as minhas redes sociais para você me acompanhar um pouquinho mais de perto e também para o site Anatomia Etc, onde você pode ter acesso aos meus cursos e alguns conteúdos exclusivos também. Bom, gente, o assunto de hoje é como saber se um artigo científico é confiável. Atualmente a gente sofre aí uma enxurrada de artigos científicos sendo publicados. A gente teve aproximadamente 11 milhões de artigos publicados entre 2015 e 2020, só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisa que é publicada. Mas será que tudo aquilo que é publicado como artigo científico é confiável? Será que tudo que está no PubMed a gente pode confiar aí 100%? E é super importante a gente discutir isso porque cada vez mais esses estudos científicos têm sido usados como argumentos para defesa de ideias. Então é super importante a gente saber aí avaliar alguns parâmetros para conseguir reconhecer se um artigo é bom ou não. Pensando nisso, eu resolvi trazer algumas dicas para a gente poder fazer essa avaliação, lembrando que são somente dicas e não regras, ok? O primeiro fator que é importantíssimo a gente lembrar é que por trás de todo artigo científico existe um ser humano que está realizando aquele artigo e que tem aí as suas vontades e que também quer defender as suas ideias. Por isso, comece avaliando o título do artigo científico. Tome cuidado com títulos muito milagrosos ou aqueles que vendem promessas, ok? Porque às vezes a vontade aí do pesquisador de vender o seu peixe é tão grande que ele acaba extrapolando aí quando ele vai escrever o título do seu estudo. Então, suspeite se você se deparar com um título muito milagroso ou que traga aí venda de promessas. É importante no decorrer do artigo, principalmente nos resultados, a gente prestar atenção também nos valores apresentados, na estatística utilizada, na amostra e nos grupos selecionados. Calma que a gente vai tentar entender o que cada uma dessas coisas significa. Quando eu falo de amostra, eu me refiro aí a um pequeno grupo que seja representativo de algo maior ou de um grupo maior. Vou dar um exemplo para a gente entender. Eu quero analisar todos os estudantes de fisioterapia da faculdade X. Submeter esses estudantes a um questionário, por exemplo. Eu não preciso necessariamente pegar 100% dos estudantes. Se eu conseguir pegar, excelente, melhor. Mas com populações muito grandes, isso nem sempre é viável, é possível. Então, o que a gente vai pegar? Nós pegamos uma amostra daquela população que será representativa da população no geral. Então, quando eu falo de amostra, eu estou me referindo a uma pequena porção de algo maior, né? De algo maior que eu vou analisar ou que vai ser representativo de algo maior. Eu dei um exemplo de pessoas, mas isso nem sempre precisa ser com pessoas, ok? Pode ser com animais, pode ser com amostras, como amostras de urina, amostras de sangue, ok? Eu dei um exemplo só para a gente entender o que são amostras. Quando eu me refiro a grupo, eu estou dizendo como que esses indivíduos eles foram separados no estudo. Então, por exemplo, eu posso ter um grupo de sedentários e um grupo de indivíduos treinados, isso em outro exemplo, ok? Então, como que esses grupos foram divididos? E falando da análise estatística, a gente tem uma barreira aí, porque nem todo mundo tem um conhecimento profundo ou tem algum conhecimento de estatística para saber se os testes estatísticos utilizados
naquele artigo eles foram adequados ou não. Mas é importante a gente saber que a estatística, ela começa na própria organização dos grupos. A gente pode, por exemplo, isso principalmente em estudos com seres humanos, não identificar para o pesquisador a qual grupo aquele indivíduo pertence. Então, por exemplo, se o pesquisador não sabe quem ele está avaliando, se ele não sabe que ele está avaliando o sujeito que está num grupo controle, que não sofreu intervenção, ou um sujeito que está num grupo que sofreu uma intervenção, por exemplo, que tomou um medicamento X, ou que tomou um placebo, se o pesquisador ele não sabe a qual grupo aquele sujeito da pesquisa ele está participando, isso torna aquele estudo mais confiável, porque minimiza aquela questão da vontade do pesquisador de que aqueles resultados ali deem certo. Então, isso minimiza tendências e faz com que o estudo seja mais confiável. Esse fator aí do pesquisador não saber com qual grupo, né, com qual tipo de sujeito da pesquisa ele está lidando, a gente chama isso de estudo cego. A gente tem, na verdade, dois tipos principais aí de estudos cegos. A gente tem um simples cego, onde o sujeito da pesquisa, o paciente, ele não sabe a que grupo ele pertence. Então, por exemplo, em pesquisas de medicamentos, ele está tomando um comprimido e quem está tomando não sabe se aquele comprimido ele é um placebo ou se ele é efetivamente uma medicação. Isso é o estudo simples cego. E o estudo duplo cego é quando ninguém sabe, nem o paciente, nem o sujeito da pesquisa, nem o pesquisador sabem a qual grupo aquele sujeito pertence. Ou seja, o paciente não sabe se ele está tomando placebo ou não, e o pesquisador que está entregando a medicação também não sabe se aquele remédio é placebo ou não, e quando ele for analisar, ele também não sabe a qual grupo aquele sujeito pertence. É lógico, alguém sabe, ok? Então, existe uma pessoa que não é o pesquisador responsável pelo estudo, que sabe, né, exatamente quais são os grupos, exatamente para poder dividir eles direitinho. Mas é importante que a pessoa que está sendo analisada e o pesquisador principal que está realizando a análise não saiba dos grupos. E para isso a gente dá o nome de estudo duplo cego, que são os estudos mais confiáveis, porque a gente minimiza essa questão do viés da vontade aí do pesquisador de que a sua pesquisa dê certo, ou então a vontade do paciente de melhorar com aquele medicamento, por exemplo. Outras dicas importantes para você avaliar se o estudo é bom ou não são: verificar se os grupos fazem sentido, né? Se existe uma boa distribuição de grupos, se eles fazem sentido ali dentro do estudo. E é sempre importante ter um grupo controle, que é aquele grupo que não sofre intervenção nenhuma para critérios de uma melhor comparação. Outra coisa importante também é ver se o tamanho da amostra não é muito pequeno. Lembrando que uma amostra é algo que deveria representar uma população maior. Então, essa amostra, o tamanho da amostra, não pode ser muito pequeno, ou também se eu tiver quantidade diferente de amostras entre os grupos, isso também interfere na análise estatística. Outra coisa importante para a gente verificar é se o autor não está tratando tendência estatística como diferença estatística. Às vezes eles trazem aqueles gráficos maravilhosos lá onde você vê duas barras que tão visivelmente diferentes, mas que na análise estatística mesmo não teve diferença estatística. Então é importante a gente ver se ele não está trazendo essa tendência visual como uma diferença estatística mesmo, sendo que na análise lá não deu diferença. Aliás, mesmo que a gente tenha aí uma diferença estatística, isso não torna necessariamente aqueles dados, né, aquela diferença realmente válida. Isso vai depender do tamanho da amostra, do tipo de teste estatístico utilizado e etc. Dentro disso, é importante também a gente analisar se os valores reais eles são apresentados no texto do artigo, porque às vezes o cara traz aqueles gráficos, como eu falei para vocês, gráficos lindos que parecem que deu uma diferença enorme, mas quando você vai ver os números mesmo, ele não traz, ele não mostra
os números no decorrer aí da escrita do artigo. Suspeitem quando for assim. É super importante também a gente verificar a metodologia utilizada, se ela responde à proposta de trabalho e se ela é confiável e reprodutiva. Então é importante você ler a metodologia e imaginar, será que um outro pesquisador em um outro laboratório, em outro local, conseguiria reproduzir esse mesmo estudo? A reprodutibilidade aí da metodologia faz com que aquele método seja um método mais confiável. Ele descreveu exatamente aquilo que ele fez e se alguém quiser reproduzir isso em outro local, é plenamente capaz de fazê-lo. Isso torna um estudo mais confiável. E por último, quando a gente fala de pesquisa científica, é importante a gente lembrar que existe um viés aí super importante, que é a questão dos incentivos financeiros que podem sim influenciar nos resultados apresentados. Então vale sempre dar uma olhada nas últimas linhas lá do artigo científico se não existe algum conflito de interesses. Às vezes o estudo pode estar sendo bancado por uma grande indústria ou por uma farmacêutica que tenha um interesse ali naquele estudo. Bom, é isso aí, pessoal. Analisar um artigo científico não é uma tarefa muito fácil, mas é importante e é super viável. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a reconhecer se um artigo ele é confiável ou não quando você se deparar aí com algum nos seus estudos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e mandar no comentário também para eu saber se você gostou ou não. Manda para mim se você quer mais vídeos que tragam aí temas científicos ou falando de artigos científicos também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.